a inconveniências e desvantagens da velhice. Parte 13, dia 2 de fevereiro de 2026. A piedade sincera conquistará respeito, mais do que a nobreza ou as riquezas, e raramente se viu idosos desprezados, exceto por algumas falhas reais ou supostas. Casos particulares nunca invalidam, mas estabelecem regras gerais, e esta é: aqueles que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desprezam serão menosprezados. 1 Samuel 2,30. Seção 8. A oitava infelicidade da velhice é que ela se torna incapacitada para o serviço e incapaz de fazer o bem em sua geração. Embora seja um efeito de alguma das coisas anteriores, ainda assim é uma aflição distinta. Quando as faculdades são prejudicadas, as forças se esgotam, dores e doenças são infligidas, aí que serviço tal pessoa pode fazer pela igreja? Quão pouco para o bem comum? Quão pouco para a sua própria família? Consequentemente, os levitas, aos 50 anos, foram dispensados da substância de seu trabalho. Consequentemente, o soldado, aos 60, foi aposentado. Pois como poderiam a cabeça, o coração ou a mão ser úteis, que são despedaçados com ferimento após ferimento? Seus dias úteis acabaram. Aqueles que antes viviam para o trabalho, agora devem estar trabalhando pela vida. Eles veem as coisas fora de ordem nos lugares onde vivem, mas não podem consertá-las. Aquele que antes poderia ter estudado muitas horas, agora se dedica com alguns minutos. E aqueles que serviram no altar, agora se alegram em simplesmente sentar-se perto do fogo. Daí o antigo provérbio romano, que os que têm 60 anos sejam jogados da ponte, pois seu trabalho está feito. Eles vivem em vão. Ora, isto é um grande problema para um homem piedoso. Sim, para qualquer homem sincero. Tais pessoas sabem que a utilidade é o fim e a felicidade da vida. Sem a utilidade, para que serve a vida? Um homem passa a ser apenas uma ninharia. Sim, é pior, pois come, bebe e perturba o mundo. Não pode beneficiar a sociedade de forma alguma. Por isso, em certo país, disse que os idosos, ao se encontrarem decrépitos, iam para um clima adjacente, onde, devido à qualidade do ar, logo morriam. Platão poderia dizer: quanto mais benéficos pudermos ser para a humanidade, mais semelhantes seremos a Deus. Tornar-se, portanto, incapacitado para o serviço é a morte para um espírito ativo e útil. Além disso, assim como o emprego produz progresso, por outro lado, o descanso gera ferrugem. E aqueles que abandonam as ações perdem os hábitos e se tornam mais vazios e insignificantes do que nunca. Em vista de tudo isso, essa incapacidade é uma aflição das mais desconsoladas e suficiente por si só para afundar seus espíritos fracos em desespero. Mas, como observamos em outros casos, essa queixa não é peculiar à velhice. Pessoas de todas as idades, porém, de diversas maneiras, se tornaram incapazes de servir a sua geração. Algumas pela mão de Deus, infligindo tais enfermidades em suas mentes ou corpos, que as tornaram inúteis em seus lugares. Alguma pela contratação de homens, pelos quais muitos, no auge de sua vida,
foram postos de lado, às vezes com justiça, às vezes com injustiça, e lhes foi tirada toda a oportunidade de fazer o bem no mundo. Nem todos os idosos se tornam inúteis, pois há muitos de ambos os sexos que perseveram em fazer o bem até o fim. Catão defendeu causas quando já tinha mais de 80 anos, e Sócrates escreveu coisas excelentes aos 94 anos. E não apenas as línguas, mas também as mãos de muitos idosos são consideradas tão ágeis para as boas obras quanto as dos mais jovens. Aqueles que foram úteis em sua força dificilmente se tornarão inúteis em sua fraqueza. Plutarco observa que uma abelha trabalhadora nunca se degenera em um zangão, mesmo na velhice. Há muitos de todas as idades que vivem apenas para si mesmos, que não servem a Deus nem observam os homens, mas sim em busca de seus próprios interesses ou apetites. Esses não servem para nada, jovens ou velhos, mas aqueles que compreendem e abraçam os verdadeiros objetivos da vida serão úteis, de uma forma ou de outra, para o fim de suas vidas. E o grande serviço que os idosos realizam é por meio de seus sábios conselhos. Quando os levitas tinham 50 anos, liberados do trabalho do santuário, dizia-se que ainda eram juízes em suas cidades, de modo que, embora não possam realizar o serviço que os mais jovens podem, realizam ainda mais, pois as maiorias e maiores coisas são alcançadas, não pela força, mas pelo conselho. Não podem ser considerados inúteis, diz Tully, aqueles que prescrevem seu trabalho aos mais inexperientes e ignorantes. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.